modificadores de acesso, getters e setter, e atributos e métodos de classe. É um incremento já ao conteúdo da aula de orientação a objeto. Então, eu tenho aqui um notebook. Lembrando que notebook do Google Colab, ele é só uma ferramenta que vocês podem usar o VS Code, quem quiser. Inclusive, você usa, né, Adriano, VS Code, né? Mas que a maioria usa VS Code, mas não tem problema nenhum. Vamos ver aqui o seguinte. Pessoal, então hoje nós temos o seguinte. Eu tenho uma fábrica de canetas, e eu preciso determinar uma maneira de criar um objeto que represente a fábrica de canetas. Então, essa fábrica de canetas, ela tem que ter também uma maneira dela compreender qual que seria a quantidade contratada para fabricar canetas. Então, por isso que eu tenho aqui... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, a fábrica, temos um objeto, uma classe chamada fábrica de canetas. Depois eu tenho uma maneira de fazer com que ela entenda que existe um contrato e o contrato determina um limite de canetas fabricadas. Porque nenhuma fábrica vai fabricar algo que não tá pronto para venda, né? E aí você tem também uma maneira de determinar a quantidade fabricada de canetas. Obviamente, se estamos criando uma classe que representa uma fábrica, o objeto, que é uma instância dessa fábrica, ela tem que ter um nome. Você poderia ser chamada de filial 1, filial 2, filial 3, né? É o nome que se dá para fábricas. A fábrica, ela tem que ter a capacidade de saber qual é a sua produção. Em determinado momento, quando se pergunta para ela, ei, fábrica, quanto você já produziu? Ela tem que ter a capacidade de informar isso, a produção de canetas que ela tem naquele momento em que ela foi interrogada, né? E aí nós temos também a ação da fábrica, né? Isso aqui são atributos. Nós sabemos que classes têm atributos e métodos. E aqui nós temos dois métodos, que é fabricar canetas e canetas faltantes. Então, com essa descrição de informação, qual que é a possibilidade de eu deixar vocês criarem essa classe e fazer isso que tudo funcionar direitinho? 0%? Então, bora fazer aqui agora? Então, vamos lá. O nome é Fábrica de Canetas, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. O zoom não, a fonte, né? 36. Então, se é uma classe que eu quero construir, qual que é o nome da classe? Fábrica Canetas. Ou Fabrica Canetas. Class Fabrica Canetas. Lembrando que nome de classe, ela sempre segue essa tipologia de letras maiúsculas e minúsculas. No caso aqui nós temos acho que é Camel Case ou é Pascal Case? Camel ou Pascal? É uma dessas duas, Camel ou Pascal Case. 2 pontinhos. E agora nós temos que atribuir o que, pessoal? O que vem toda vez que você constrói uma classe? O método de inicialização. Então, def, dunder, init, dunder de novo. Professor, o que é dunder? Significa 2 underline, ou dobro de underline. Que em inglês é uma sigla, né? Dunder. E agora, pessoal, o que está faltando? Bom, como eu havia dito, nós precisamos fazer com que o objeto dessa classe receba um nome, para que a gente possa diferenciar um objeto de fábrica de outro. Então, eu vou colocar aqui o nome da fábrica. Nome. O que eu posso fazer mais aqui, pessoal, nesse atributo? Bem nesse momento aqui. Não é um atributo, né? Ele, na verdade, é um parâmetro que vai receber o valor de um atributo que vai ser repassado logo em seguida. Mas o que eu posso fazer mais aqui ainda
nesse parâmetro? Júlia, poeta? Hein, Júlia? Poeta? O que mais que eu posso fazer aqui com esse nome? O que mais eu posso fazer com esse nome? Alana, o que mais que eu posso fazer com esse nome aqui, bem nesse momento da passagem de parâmetro? Definir o tipo dele, isso mesmo. Então, segundo Elias, podemos definir o tipo dele. Além disso, nós também podemos definir o tipo do retorno desse método, que no caso não retorna nada. Ele inicializa o objeto, instancia um objeto, mas não retorna nada. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Self, ponto, o nome que recebe o valor que foi passado no parâmetro do método de init. Então, isso aqui já seria suficiente para criar um objeto fábrica com um nome. Mas, como a gente sabe, cada fábrica, além de ter seu próprio nome, é importante que ela tenha o quê? Uma maneira de determinar a sua produção. Então, vamos colocar aqui self.produção. E ela vai receber o quê? Como ela é do tipo int, vamos declarar aqui o tipo dela? É do tipo int e ela vai receber 0. Porque ela está nascendo agora, né? Está sendo criada, instanciada nesse momento, então ela não tem nenhuma produção até o momento. Beleza, isso é o que nós temos até agora. Aí, além disso, nós temos o seguinte: como a aula de hoje ela envolve aprender atributos e métodos de classe, eu tenho esses dois atributos que eu vou considerar eles como atributos da classe. Então, como eu tenho um atributo da classe, não do objeto, veja que são coisas diferentes. Uma coisa é objeto e outra coisa é a classe. Então, para fazer a declaração de um atributo de classe, você não coloca dentro do init, e para ele não vai existir self. Então, aqui dessa maneira, já tem dois atributos de classe. Ambos são do tipo inteiro, e eles têm, inicialmente, o valor 0. Então, o que acontece agora, nesse momento, é o seguinte: quando eu instanciar qualquer objeto do tipo fábrica, canetas, ele vai ter dois atributos de objeto. Esses outros dois atributos são da classe, não são pertencentes a objetos. Então, vamos fazer uma instância aqui, agora, nesse momento. Eu vou colocar aqui fábrica 1, ela recebe uma instância. Primeiro eu tenho que conectar, né? Conectar aqui, executar aqui primeiro. E agora sim, fábrica. Ela pede um nome. Que nome eu vou colocar aqui? Vou colocar um apelidozinho, né? Vou colocar aqui Fab1, é o nome da fábrica. Fab1. E agora eu vou instanciar. Pessoal, agora que eu instanciei, eu consigo acessar o quê? Consigo acessar os atributos, né? No caso, consigo acessar nome, consigo acessar produção e também consigo acessar os atributos de classe. Qual que é a vantagem de ter o atributo de classe? É o seguinte: antes de eu conseguir fazer qualquer instância de objeto, eu consigo chamar aqui o nome da fábrica, que é a classe, e a partir daí já ter acesso aos dois atributos, que são de classe. Então eu posso dizer assim: olha, canetas fabricadas, né? Canetas contratadas. Qual que é o valor que eu quero de canetas contratadas? Eu quero 500 canetas contratadas para serem fabricadas. Aí eu executo. Então, quem sabe disso aqui é só a classe, não é o objeto. Mas cada objeto que eu colocar aqui, ele vai saber também que a quantidade contratada de canetas é 500. Então, agora eu tenho duas fábricas. A partir daí, eu vou começar a fabricar as canetas. E ela tem que ficar atenta ao número de canetas contratadas para não ultrapassar esse limite. Agora nós vamos precisar de incluir métodos, né, para esse tipo de coisa.
Então, antes da gente começar a trabalhar com métodos, que no caso seriam esses dois aqui, fabricar canetas. Quando ele for fabricar a caneta, ele tem que ficar ciente de que tem um número limite de canetas contratadas. Então, existirá um número de canetas fabricadas e esse método irá dizer para a gente qual é a produção atual e quanto falta para completar o número de canetas contratadas. Então, são dois métodos que vão fazer isso. Antes de chegarmos nesses dois métodos, eu quero fazer para vocês aquilo que vocês conheciam em Java, que são o quê? Os modificadores de quê? De acesso. Então, você tem lá, em Java era o quê? Private. Antes do private era o quê? Public. Exatamente. Protected. E depois private. Então, como que a gente faz isso em Python? Em Python, nós não temos public, protected e nem private. É outro jeito de fazer as coisas. Então, vamos lá. Como que a gente faz, professor, para a gente criar os getters e os setters desses atributos nome e produção? A primeira coisa é que em Python, Gabriela, você consegue ler essa linha aqui, ó, que eu grifei de azul? O que está escrito? Isso. Júlia Poeta, que usa óculos, você consegue enxergar aqui essa última linha? Certo. Pessoal, qualquer coisa, vocês que sentem atrás, podem sentar aqui na frente, porque a atividade mesmo vai ser só o final da explicação, para quem não consegue enxergar bem. Então, vamos lá. Pessoal, em Python é o seguinte. Python ele considera que todo programador Python ele tem maturidade para respeitar as convenções, as regras. Então, lá em Java ele acredita que você pode ser um menino ou uma menina fazendo bagunça no código. Então, na hora que você coloca assim privado, significa que você não vai conseguir acessar aquele atributo fora da classe, fora do objeto. Então, ele proíbe mesmo, você não consegue acessar. Mas em Python não é essa proibição. Ele considera que você tem maturidade suficiente para saber quando algo não é para ser mexido. Então, a convenção diz o seguinte: se eu quero esse atributo como protegido, eu coloco um underline. É só colocar um underline antes do nome do atributo. Então, aqui é o que nós chamamos de protegido. E para você, como que é o private? O private é um dobro. Em dobro, você coloca lá, então, você vai ter o quê? Esses atributos sendo considerados como privados, private. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse atributo é private, você não deveria estar mexendo com ele. Em Java, ele ia bloquear totalmente, você nem tem a opção de fazer isso. Em Python, se você quiser mexer com esse atributo, mesmo ele tendo essa sinalização de que é privado, você ainda consegue. Mas, como eu disse, Python ele acredita que o programador Python tem maturidade suficiente para respeitar as regras. Ele não precisa impor, não é uma imposição, igual acontece com o Java. Então, no nosso caso, vamos deixar como protegido apenas, não somente, na forma mais rigorosa, que seria privado. Vamos deixar dessa maneira aqui. Beleza. Isso significa que, se eu fosse chamar um atributo dele, ele ia aparecer para mim. Deixa eu executar aqui primeiro para atualizar, né? Atualizou. Agora estou chamando. Não tem que instanciar novamente, né? Então, de novo. Agora sim. Olha só, não apareceu os atributos. Apareceu só os de classe. Então, eles sumiram daqui, né? O objeto não está mais vendo esses atributos. Então, como que a gente faz para ver? Olha só, vamos fazer o seguinte, para a gente visualizar, usando getters e os setters, aquilo que a gente convencionou chamar de getters, no caso do Java, né? Aqui no Python é o seguinte, é dessa maneira. Você chama o arroba e você faz a declaração de property, e depois você chama um método def com o nome do atributo, no caso nosso é nome, coloca self, 2 pontinhos, colocar aqui o tipo do retorno é uma string e faz o retorno. Retorno self ponto
nome. Pronto, nós temos o getter. Essa é a forma de getter do Python. Professor, como que é a forma de setter do Python? O setter vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui da seguinte maneira, arroba, o nome do atributo, ponto, setter, aí eu posso já fazer a definição do método, né? Nome, eu tenho um self, e tem um atributo que se chama novo nome, que também é do tipo str. Ele tem algum retorno? Geralmente não, né? Métodos setters, eles não têm retorno, eles alteram alguma coisa lá, mas não retorna nada. Diferente do get, que sempre tem um retorno. Aí coloco lá self.nome, recebe. Epa, lembra que eu tenho agora um underline aqui, né? Então, nome, que recebe novo nome. Agora eu tenho, isso aqui é o meu setter, o getter e o setter. Dessa maneira que funciona. Interessante, né? É não? Se eu executar aqui, e agora instanciar novamente fábrica 1, e agora aqui novamente, bora ver o que aparece? Veja que apareceu o nome. E veja que o nome apareceu só uma vez, não apareceu duas vezes, porque é setter e getter que nós temos, não é? Não deveria ter aparecido duas coisas aqui? Não, apareceu só uma. Significa o quê? Que se eu fizer o seguinte, se eu fizer somente isso e executar, ele vai imprimir o nome, que é o getter. Mas se eu fizer isso, ele vai automaticamente chamar o setter em vez do getter, porque eu estou atribuindo. Entendeu? Olha só, ela entendeu. Você entendeu também, Adriano? Guilherme? O Guilherme falou nadinha, né, Guilherme? Então, pessoal, com o sinal de igual, ele vai entender, opa, ele está querendo fazer uma mudança no valor desse atributo, então ele chama o setter. Se não existe sinal de igual, ele fala assim, poxa, o cara quer apenas que eu faça um getter, então eu vou fazer um getter, entregar o nome da fábrica. É isso que funciona em Python. Eu acho que Python é um pouco mais inteligente do que Java. Vamos continuar então? Beleza, já tenho aqui nome e produção. Quer dizer, na verdade, eu tenho que fazer também para a produção, né? Então, bora fazer para a produção? Vou fazer bem aqui em cima para a produção também. Então, eu tenho um arroba, property. Aí eu tenho aqui também o def, no caso, produção, self. Ele vai retornar o quê? Ele é do tipo int, então ele retorna um número inteiro. Self.underline, eu tenho o quê? Produção. E faço um return também. Está aí o getter de produção. Eu preciso fazer agora um setter, né, para a produção. Então, a produção, ponto, setter. E uma definição de método para a produção, self, e nova produção. Nova produção. Como que eu posso dar esse nome aqui? Nova produção? Eu vou falar que é novo valor produção. Não ficou muito intuitivo, né? Lembra que eu tenho dois pontinhos aqui, né? Sabendo que ele não retorna nada. Professor, é necessário ficar colocando esses retornos, colocando os tipos? Não, não é necessário. Se você não colocar, para o Python não vai fazer diferença nenhuma. Mas por que o senhor coloca? Porque isso daqui é para o programador, o desenvolvedor, ter uma leitura mais detalhada, né, do seu próprio código. Então, return, eu tenho self.underline p de produção, que recebe o novo valor produção. Tranquilinho, tranquilinho até aí? A única coisa que eu fiz, pessoal, até agora, foi declarar dois atributos de classe e dois atributos de instância, de objeto. Só que, além disso, eu falei o seguinte, olha, tem uma maneira aqui de você criar os getters e os setters, que foi o que nós acabamos de aprender. A atividade que vocês irão receber para fazer daqui a pouquinho, o trabalho, eu estarei exigindo que vocês coloquem getters e setters
no estilo pythonico de ser. Oi? No estilo pythonico de ser. É para escrever Python de forma pythônica. Entendeu? Professor, e se eu quisesse criar um método chamado setNome e getNome, poderia fazer? Poderia. Daria certo? Daria. Mas seria pythônico? Não seria. Mas funcionaria? Funcionaria. Você está entendendo? Eu estou falando, o Guilherme. É que ele está assim, ele está se sacudindo. O que foi? O que está acontecendo? Ele está se sacudindo todinho. Cadê o Fabrício? Fabrício Breno. Vamos lá então, Tyler. E agora, Tyler, qual que é o próximo passo? Pessoal, o próximo passo é o seguinte. Eu já declarei os atributos de... Eu vou comentar, posso comentar aqui? Eu vou comentar aqui e colocar assim, ó. Atributos de classe. E aqui, atributos de instância. Ou objeto, né? Sem contar que isso aqui é um método... Você já sabe qual é o método que é isso aí, né? Então, o que falta para a gente aqui? Só apagar o modificador de acesso. Então, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho já o nome da classe, os atributos de classe, os atributos de instância, faltam os métodos. Faltam os métodos. Fabricar canetas e canetas faltantes. Então, vamos começar com canetas faltantes. Então, vamos lá. Porque você tem que fazer um cálculo para saber quanto falta. Você fabrica e tem um número contratado. Número contratado menos número fabricado gera um número faltante. Entendeu? É. Mas você pode ir lá em cima e digitar self.underline faltantes. Se quiser. É igual eu falei, programação é uma arte. Você é um artista programando. Cada um pinta do seu jeito. Você nunca vai achar 100% igual. Apesar de que, quando eu peço as atividades, elas chegam quase 100% um espelho da outra. Você está entendendo? Assim, porque como são as equipes, cada um tinha que fazer do seu jeito, né? Porque é arte. Então, dificilmente, muito raramente, uma seria igual à outra. Mas eu encontrei muitas equipes com o mesmo código. Você está entendendo o que eu quero dizer? Pode. Continuando, vamos lá. Oi, testando. Está gravando. A pessoa só faz tudo isso e não está gravando? Aí vocês vão ficar sem a gravação. Vocês gostariam, pessoal, de ficar sem a gravação da aula? E quase ninguém acessa as aulas, não sei nem por que eu estou gravando. Vamos lá. Def canetas faltantes. Ele recebe... Ele não... rapaz, ó. Pessoal, esse aqui vai ser o nosso primeiro método. Método de classe. Professor, como que a gente faz um método de classe? Eu preciso fazer um arroba? Precisa. Static method. Assim você declara um método de classe. Significa que você pode invocar esse método sem precisar instanciar um objeto. Não precisa criar um objeto para chamar esse método. Então vamos lá. Olha só, como ele não é um método de instância, observe que aqui dentro do parênteses você não encontra o quê? O self. Não existe o self ali.
porque é um método de classe. Self só existe quando é um objeto, quando é uma instância daquela classe. Então, beleza. 2 pontinhos. Ele vai retornar um número, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui canetas contratadas e tenho canetas fabricadas, né? Então, vamos lá. Faltantes é um atributo. Ele é do tipo inteiro, que recebe... Eu posso colocar aqui o nome da classe, fábrica, canetas, ponto, canetas contratadas, menos fábrica, canetas, ponto, canetas fabricadas. Então, canetas contratadas menos caneta fabricada dá canetas faltantes. Lembra que, olha só, professor, mas ficou feio demais o seu código, hein? Olha só, está sumido aqui. Como que a gente faz para melhorar isso? Você quebra a linha, e aí você joga aqui para baixo, ó, bem aqui. E aí ele dá um erro, né? Aí, o que você faz? Coloca uma barra. Riquelme. Pessoal, para evitar esse erro, quando você quer quebrar uma expressão, coloca contrabarra. Colocou contrabarra, ele some o erro. Então o Python vai entender que essa expressão dessa linha aqui, ela continua na linha de baixo. E assim por diante. Beleza? Sabia disso, Adrian? Já sabia disso? Ó, tá vendo? Aprendeu coisa nova. Você sabia, Elias? Pois é, sabia, Isaías? Aceitei seu nome, viu? Não te chamei de Isaac. Viu? Vamos continuar. Então, eu ainda tenho que fazer o que aqui, pessoal? Um return, né? Return faltantes. Beleza. Então, bora brincar agora só com isso daqui que nós temos? Eu vou executar. Eita, deu um erro aqui, peraí. Isso aqui é um setter, ele não tem um retorno. Setter não retorna nada. Agora foi. Agora vamos colocar aqui, ó. Quantidade de contratadas é 500, né? Fábrica, canetas, ponto, canetas faltantes. Lembra que isso aqui é um método, né? Executa. Olha lá, quanto falta para bater a meta de canetas contratadas? 500, porque não foi fabricada nenhuma caneta ainda. Certo? Então, isso aqui é um método de classe. Por isso que eu consegui chamar através da classe e não de um objeto. Então é assim, método de classe dessa maneira, static method. E agora o que falta? Falta fabricar canetas. Então, pessoal, se eu fabricar canetas aqui, para mim fabricar canetas, esse método não é um método de classe, é um método de objeto mesmo. Def fabricar canetas. Ele precisa do self, porque ele é dessa instância. Quantidade solicitada para fabricar, né? 2 pontinhos. Então, para fabricar caneta, basta eu fazer o seguinte, eu tenho lá self, ponto, underline, produção, que vai receber, vai ser somado, né? Com a quantidade solicitada. Eu vou colocar aqui mais, de uma maneira mais verbosa, né? E assim está melhor, né? Quantidade de caneta solicitada para fabricar.
E aqui eu termino a produção, né? Será que eu termino a produção aqui? Falta mais alguma coisa? Falta, né? O que falta, Isaías? Falta eu dizer, pessoal, aqui em cima, ó, se eu tenho canetas fabricadas, eu preciso dizer quantas foram fabricadas. Nesse momento, o que acontece? Eu vou colocar, então, o fábrica, canetas, ponto, canetas fabricadas, recebe o quê? Quantidade solicitada. E dessa maneira, ele vai passar a saber quantas canetas estão fabricadas ali. Bora instanciar então e brincar um pouquinho com ele? Eu vou executar. Aqui eu tenho no contrato quantidade de canetas, né? Que é 500, eu vou executar também. Eu vou imprimir quantas canetas faltantes, estão 500. Aqui eu vou instanciar o objeto fábrica 1, fábrica 2. E agora eu vou chamar aqui fábrica 1 e falar o seguinte: fabricar caneta. Fabricar canetar? Fabricar canetas. Tem que executar novamente. De novo, aqui também. Agora, fabricar canetas. Ela recebe o quê? Pode. Recebe uma quantidade. Então, eu vou colocar aqui 150 canetas. Eu vou executar. Executei. E se eu chamar canetas faltantes? Será que ele faz a operação aqui para a gente? Se eu fabriquei 150, canetas faltantes não é mais 500. Vamos executar para ver? Olha só o que ele apresentou aqui para a gente. 350. É o que falta. Professor, mas o que acontece se o senhor também fazer com que a fábrica número 2, ela também fabrique, que é a filial, né? Vou colocar aqui fábrica 2. Eu vou pedir para fabricar só 50 canetas. Eu vou executar. E agora eu vou chamar de novo para me saber quantas canetas faltam. E aí, será que vai funcionar isso? Ela falou que é 350, né? A fábrica 2 fabricou mais 50. Será que vai dar 300 agora? O que vocês acham? Olha lá. Mas foi a fábrica 2 que fabricou mais 50 canetas e deu certo. Por que isso deu certo? Como que um objeto sabe da vida do outro objeto? Tem algum palpite, Adri? Não? Giovanni, tem algum palpite? Pessoal, isso aconteceu porque atributos de classe. Se eu fizer 10 fábricas, as 10 fábricas vão produzir independente das outras, certo? Mas a classe, ela vai ter consciência de quanto foi produzido, se eu tiver atributos de classe. Caso contrário, você ia ter que botar os objetos de fábrica numa lista, uma lista de fábrica 1, 2, 3, 4, 5, fazer um laço de repetição, ir lá no atributo produção, ficar somando esse atributo, depois ir lá no valor contratado e subtrair para descobrir qual que é o faltante de canetas. Vocês entenderam o trabalho que isso ia dar, se eu fizesse dessa maneira igual eu acabei de falar? Isso aqui é um atalho para isso. Bom, beleza. Então, ainda tem um problema aqui, pessoal. Qual que é o problema? Se eu botar aqui 500 canetas, executar aqui e chamar novamente o faltantes, ele vai colocar aqui para mim menos 200. Como que eu faço para evitar isso? Como que eu faço para evitar isso? Tem que colocar um limite. Alana, como que eu faço para evitar esse valor menos 200 aqui?
Natália, tem alguma sugestão para evitar valor negativo na fábrica? Júlia Poeta? Emanuel? Fabrício? Anderson é o mais falador dessa turma. Tem alguma sugestão? Então vamos lá. Kenai deu uma sugestão para a gente, colocar um limite. Então, eu não posso fabricar canetas acima do valor contratado. Então, basta eu fazer o seguinte. Eu preciso chamar canetas faltantes e perguntar se canetas faltantes é maior do que a quantidade. Então, se pode fábrica canetas faltantes. Eu vou colocar aqui em um atributo primeiro chamado de faltantes. Depois vou fazer um condicional aqui, um se. Se faltantes, eu preciso também, assim, facilita a vida de quem está lendo o código, né? Colocar o tipo aqui. Então, se faltantes for maior ou igual a quem? A canetas fabricadas, né? Não. Canetas contratadas. Fábrica, ponto, canetas contratadas. Não, também não é, né? Eu tenho um número de canetas contratadas. É isso, não é? Bora ver a lógica aqui. Eu tenho um número de canetas contratadas. Aí a faltantes pode ser maior ou igual? Também não é isso, né? Não é isso. Vamos lá, turma, acordem, ânimo, vamos raciocinar aqui. Olha só. Não tem uma variável, é um método. Eu tenho um número X que falta. Número X, falta tanto X. Aí eu estou pedindo uma quantidade para ser fabricada. Essa quantidade não pode ser maior do que o número faltante. Então, o que eu faço? Quantidade, ela tem que ser menor igual a faltante. Eu posso até inverter a lógica aqui. Vou inverter. Quem sabe assim fica mais fácil de entender. Então, quantidades, ela tem que ser... Muda o sinal também, né? Mudei de lado. Menor... Não, quantidade tem que ser menor e igual a faltantes. Porque ele só pode produzir até o valor que falta. Ele não pode exceder o valor que falta. Se ele exceder o valor que falta, ele passa a dar um valor negativo. Oi? Bora fazer o teste, então, para ver se funciona agora? Colocamos um limite. O que você acha, Kenai? Vai funcionar? Não, aqui, ó. Você tem uma quantidade solicitada. Essa quantidade solicitada, ela tem que ser menor ou igual à quantidade de faltantes. Porque no momento que ela for maior que a quantidade de faltantes, ele passa a gerar um número negativo. Então, eu acredito que está certo. Vamos lá, já executei, né? Aqui também, eu estou pedindo 500 na contratada, estou gerando as fábricas, estou produzindo 150 canetas faltantes, 350, e agora, bem aqui, é o nosso teste. Estou botando 500, eu estou extrapolando o limite. Então, o que ele vai fazer? Ó, quantidade de faltantes, ainda falta 350. Ou seja, deu certo, não gerou um número negativo. Então, o que falta aqui para a gente é o seguinte. Vamos colocar um elif, else apenas, else. E dizer o seguinte, olha, eita, por que você voltou? Colocar um print dizendo, não foi possível aceitar a solicitação. Mais uma coisa, print
quantidade solicitada excede o limite contratado. Pronto. Agora vocês vão ver que vai ficar mais bacaninha, né? Que você está escrevendo programas para humanos, não para máquinas. Então você tem que usar a verbosidade. O que vai acontecer agora? Nós acabamos de receber, não foi possível aceitar a solicitação. Quantidade solicitada excede o limite contratado. Então funciona, nossa fábrica produz. Não, você armazena no estoque quando você não tem uma perspectiva de contrato, né? Essa fábrica aqui é uma fábrica enxuta. Ela só fabrica se tiver demanda explícita, ou seja, alguém foi lá e te contratou. Aí não vai armazenar no estoque. Isso acontecia muito com loja de peças de automóveis. Comprava bastante e deixava lá estocado. Até um ponto que, na verdade, o estoque ficava perdido, porque a demanda diminuía bastante. Alguns carros simplesmente eram perdidos em acidentes, ia para o ferro velho, ninguém ia comprar peça para reposição para um carro que não anda mais. Então, hoje, se você for numa loja de peças de automóveis, ele só tem o mínimo possível de peça para não ter esse prejuízo. Quando surge a demanda, ele vai lá e pede da fábrica. Aí a fábrica vai e fabrica. Está entendendo? Pessoal, para finalizar, antes de eu passar o trabalho para vocês, só tem mais uma coisinha, que é um método muito especial, que ele imprime o objeto. Ou seja, você ensina o objeto a se auto-imprimir. Então, def, str, isso daqui vai ensinar o nosso objeto a se imprimir. Aí você, obviamente, quer do tipo texto, né? Do tipo string. Então, você precisa imprimir um objeto aqui, né? Então, ele tem dois atributos, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... eu posso fazer vários prints aqui, mas não vou fazer assim, não. Vou fazer assim... Vou chamar de objeto str. Não, só objeto mesmo. Vocês sabem que é um str. E aí ele tem um f, e aí eu tenho aqui os três aspas. Vocês sabem que essas aspas aqui tem um nome, né, pessoal? Quem sabe o nome dessas aspas? Docstring. Não, isso aqui sim, é o docstring. Docstring. Mas eu estou usando com uma f-string, porque tem um f ali do lado. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho chaves, é um código. Então eu quero imprimir quem aqui? Eu quero imprimir self.nome da fábrica, lembrando que é um underline aqui. Oi? Eu vou tirar o print daqui para ficar menos poluído. Assim funciona. Aí eu tenho outro self.underline produção. Cadê o O? E ele vai saber se imprimir assim. Então eu vou executar. Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou fabricar as canetas. Contratado, fábrica 1, fábrica 2. Bem aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um print, fábrica 1. E executar. O que eu estou imprimindo aqui? Um objeto. Como o objeto ele vai saber que está tentando ser impresso? É como que ele sabe disso, a maneira de ser impresso? Você ensinou ele através dessa função, desse método aqui. É o que diz para ele como ele deve ser impresso. Então, ele vai sempre imprimir nome e produção. Aí, então, vou executar aqui. O que vai acontecer? Um erro. Faltou o quê, pessoal? Faltou o return. Então, vou vir aqui embaixo. Return objeto. Oi? Sim, diga. Isso aqui? Toda classe em Python, ele tem, mesmo que você não declare, ele tem o str lá.
Da mesma maneira, toda classe em Python, mesmo que você não declare, ela tem o init. São métodos especiais de classe. Já vem pronto, mesmo que você não use. Sim, no caso do STR é para imprimir. O STR é para o objeto saber como ele deve ser impresso. Por isso que quando você vem aqui embaixo e coloca o objeto dentro de um print, igual eu fiz aqui, ó. Ele saiu com o nome fábrica 1 e a produção está 0, porque não fabricou nada. Mas deixa eu colocar isso aqui, um sinal de igual, para você saber que é a produção. Então vamos lá de novo, até chegar no print. Agora um zoom e dá um play. Olha só. Então ele sabe se imprimir. Qual que é o nome dele? Fab1. A produção dele, 0. Mas bora fazer ele fabricar aqui, ó, fabricar 150 canetas. Fabricou, concorda comigo? Vamos imprimir o objeto novamente? Olha lá, 150 canetas. Então aquele método STR é só para formatar a impressão Para ele saber como que deve ser impresso. Porque são decisões que o programador deve tomar. Eu tomei a decisão de não incluir os atributos de classe, mas eu posso fazer isso? Posso. Então eu vou vir aqui, ó. Eu tenho esses dois atributos. Aqui, certo? Eu vou colocar ele dentro do STR também. Então aqui eu tenho um. Eu tenho que colocar entre chaves também. Então, chaves. E não é as chaves do Chapolin Colorado, gente. É só chaves do teclado. E aqui, obviamente, eu tenho que tirar esses zeros, as declarações, porque eu estou usando. Ele ainda continua apontando esse errozinho, porque ele é um atributo de classe. Fábrica, canetas, ponto. E aqui também. Então eu vou receber todas essas informações na hora que eu imprimir um objeto. Vou executar agora. Instanciei com 500 estalecas, 500 canetas, né? Eu vou imprimir. Olha o resultado aqui da impressão. Então ele sabe, canetas contratadas é 500, canetas fabricadas é 0. Se eu fabricar 150 canetas, imprimir novamente, então ele, olha só, canetas fabricadas 150, e a produção da fábrica 150. Eu vim aqui, nessa caneta aqui, eu vou fabricar 50 dela, nessa fábrica. Eu vou executar. E agora eu vou mandar imprimir fábrica 2. Print. E executar também. Fábrica 2, ela tem produção de 50. E se eu imprimir as duas? Bora imprimir as duas aqui? Fábrica 1. Fábrica 2 produziu 50. Fábrica 1 produziu 150. Atributos de classe, 500 contratadas, 200 fabricadas. 500 contratadas, 200 fabricadas. Por que é 200 fabricadas? 150 aqui na fábrica 1, mais 50 na fábrica 2. Se eu quisesse dar uma alterada na impressão desse objeto aí, eu quero imprimir desse jeito aí. É uma decisão do programador. O programador decide o que quer ser impresso. Aí, se eu quisesse imprimir de uma maneira mais simples, Você consegue fazer as alterações. lá mesmo? Sim, lá mesmo. Você pode escrever todo um textinho bonito, ou só jogar os números. É você que decide. Pessoal, chegou o momento da gente falar da atividade que vai valer pontos. Essa atividade, daqui a pouco, essa atividade é o seguinte. Olha, vocês fizeram meio ponto. Pessoal, vocês querem ouvir? É importante. Meio ponto de supermercado, a lista de supermercado. Foi o quê? Meio ponto. Mais meio ponto. Do que foi? Mais meio ponto? Estacionamento. Depois, mais 2 pontos.
do campeonato, né? Então já foram 3 pontos de 10. Agora esse trabalho vai valer 7 pontos. Esse trabalho, quem que falou, Senhor, aí? Foi o Andrei. Esse trabalho valerá 7 pontos. Uai, eu faço isso. Pessoal, vamos lá. Olha só, atividade da lista de supermercado, a primeira atividade que vocês fizeram, só que dessa vez com POO, Programação Orientada a Objeto. Então, vocês já sabem que deve conter os getters e setters, que eu chamo de pythônicos. Deve conter isso, os getters, setters pythônicos. Agora, se vai ter um método de classe, aí é com vocês decidem isso. Mas deve ter getters e setters no mínimo. Valor da atividade, 7 pontos. Desenvolver um app para controlar uma lista de supermercado utilizando POO e listas em Python. O app deve apresentar as seguintes ações. Então, sair do app, apresentar a lista de supermercado, deverá imprimir na tela todos os objetos da classe produto contendo nome e valor. Então, você já sabe que deve ter uma classe chamada produto, e a lista do supermercado é uma lista de objetos dessa classe, cujos atributos é nome e valor. Aí você tem lá, ação 2, tamanho da lista do supermercado, a quantidade de objetos dentro dessa lista. Inserir item na lista do supermercado, o que tem lá? Cada item deve ser um objeto da classe produto. O usuário deverá fornecer o nome e o valor. Então, você tem lá, inserir, opção 3, inserir produto. Usuário, digite o nome do produto. Aí, o Lucas Luan vai lá e coloca biscoito. E aí, qual que é o valor do biscoito? R$3. Aí você vai adicionando. A Gabriele vai lá, opção 3, inserir um produto. Aí você instancia o produto e pede o valor dos atributos para o usuário. Aí, Gabriele, que gosta muito de sorvete, ela digita lá sorvete. Aí, valor do sorvete, R$15. E assim por diante. Então, ação 4, alterar um item especificado da lista de supermercado. Deverá alterar um objeto produto da lista de supermercado. Então, ao invés de se alterar uma string, que é o que se fazia antes, né? Você altera um objeto. Opção 5, excluir o item especificado da lista de supermercado. Deverá excluir um objeto produto da lista. E por último, você tem o valor total dessa lista do supermercado. Então, vocês têm que fazer o quê? Somar o valor de cada objeto produto que está na lista e mostrar o total. Por fim, esvaziar a lista, limpar a lista do supermercado. É tudo que vocês fizeram antes, só que agora com objetos. Dúvidas, perguntas quanto à atividade? Então, deixa eu postar lá no Swap essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo que eu estou gravando nesse momento. É sempre aquele prazo. Então, semana que vem, tem terça-feira, a aula da véspera, aí na quarta. Então, tá aqui, ó. Hoje é 3, dia 10. Quem terminar esse trabalho aqui agora, pode sair. Quem terminar esse trabalho aqui que eu estou passando.
Pessoal, não estou liberando ninguém, não. Quem sair vai perder um pontinho. Eu não estou liberando ninguém. Dia 10. Pessoal, quero dúvidas, perguntas sobre o trabalho. Vocês já sabem. Vocês já sabem o que faz. Vocês já viram as listas do mercado? Quem que é o bonitão que quer perder ponto aí? Lucas, olha só. A turma perdeu, eu vou passar. Você quer fazer a tua perder ponto? O que acabou de fazer?